Você já ouviu falar sobre o termo estagflação e sabe o porquê essa situação pode vir a ocorrer no Brasil? É sobre esse tema que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambiba. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre estagflação e como isso soa como algo muito perigoso para o Brasil, principalmente pelas características econômicas com as quais a gente está se deparando recentemente e que os indicadores e gráficos podem nos mostrar. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender muito bem a dinâmica da taxa de juros, né? Aqui no Brasil, a principal taxa de juros, a taxa básica de juros, é a taxa Selic. Ela influencia todas as demais taxas praticadas no mercado. Então, quando a Selic sobe, a tendência é que as demais taxas de empréstimos, de financiamentos, venham a se elevar também. Quando a taxa Selic cai, essas taxas tendem a cair. Então, vou mostrar um infográfico rapidinho, que daí resume muito bem de forma didática essa dinâmica. Então, vamos dar uma olhadinha ali. Ali explica basicamente que quando a taxa Selic cai, o custo de captação dos bancos cai e eles tendem a não repassar um juros tão alto para os consumidores finais, para os tomadores de empréstimos. Já quando a taxa Selic sobe, o custo de captação desses bancos ele sobe também e eles tendem a repassar esse aumento de juros para as pessoas, para nós. Então, essa é a dinâmica básica. A taxa Selic sobe, os juros no geral sobem. A taxa Selic cai, a tendência é que as taxas de juros caiam também, que são cobradas para nós, consumidores finais. Então, qual que é a ideia do governo quando ele define a taxa Selic meta? Pessoal, tem dois cenários diferentes. Vamos supor que o país está passando por um período de inflação, que é o que está ocorrendo atualmente no Brasil. A inflação acumulada nos últimos 12 meses já bateu 2 dígitos, cerca de 10% nesse exato momento, né, com os últimos dados divulgados. Então, quando o país está com uma inflação alta, o que é de se esperar que o governo faça? Que o governo decida aumentar a taxa de juros, porque isso vai dificultar a tomada de empréstimos. Os empréstimos para comprar casa, o carro dos sonhos ficam mais caros e as pessoas tendem a consumir menos. Consumindo menos, comprando menos coisas, leia-se que elas estão demandando menos bens e serviços. Pela lei de oferta e demanda, quando a demanda cai, a tendência é que os preços caiam. Se isso acontece de forma geral na economia, você consegue conter a inflação, que é justamente o aumento geral no nível de preço. Se as pessoas estão diminuindo suas compras e isso está reduzindo os preços de forma geral, a inflação é contida. Ótimo! Agora, vai ter os efeitos colaterais negativos, que é, com a taxa Selic mais alta, os juros para as empresas pegarem emprestados, se expandirem, gerarem empregos, isso fica mais difícil, os juros estão mais caros com a Selic alta. Então, isso tende a reduzir o PIB, isso tende a gerar um certo aumento do desemprego. Então, qual o lado bom de aumentar a Selic? Tende a conter a inflação. Qual que é um dos principais lados ruins? É justamente a questão da tendência de queda do PIB, da atividade econômica e queda do nível de emprego. Então tem esses problemas. Além de que o governo vai ter que pagar mais juros da dívida. Então isso tem um lado fiscal preocupante também. E, em contrapartida, nós temos a dinâmica quando o governo reduz a taxa Selic. Quando o governo reduz a taxa Selic, significa que os empréstimos para o pessoal comprar casa, o carro dos sonhos, ficam mais baratos. Então o dinheiro fica mais acessível, fica mais barato você tomar empréstimos para consumir. Isso tende a estimular o consumo. As pessoas consumindo mais, comprando mais, significa que vai ter uma geração de demanda agregada por bens e serviços. Se várias pessoas estão demandando bens e serviços, pela lei de oferta e demanda, quando a demanda cresce, a tendência é que os preços subam. Então, uma redução da taxa de juros pode gerar inflação se ela for feita de forma muito brusca. Então, claro, tem esse lado ruim de poder gerar inflação, a redução dos juros, mas tem o lado bom. Com as pessoas comprando mais, uma empresa que produzia 4 estoques de um produto, ela vai ter que produzir 6, 8. E se ela precisa produzir mais estoques, ela precisa de mais mão de obra, ela vai precisar contratar gente para aumentar essa produção. Então, uma redução dos juros pode gerar inflação, tem essa tendência, mas tem a tendência de aumento do PIB, um aumento no nível de emprego, tem também que o governo vai pagar menos juros da dívida, então isso está bem bacana, né? Vai pagar um juros de dívida menor, aliás. Então, esses são os lados bons. Cada um tem seus lados bons, seus lados ruins. Só que o que está acontecendo no Brasil é a possibilidade de uma estagflação. O que é estagflação? Estag de estar estagnado, ou seja, a economia estar parada, não estar aquecida, ao mesmo tempo que tem inflação. Isso é algo difícil de se pensar, porque normalmente a inflação é originada de uma demanda agregada, então muita gente consumindo. Então, quando tem muita gente consumindo, tudo bem, pode gerar inflação, aumento de preço, tudo certo. Mas se as pessoas estão consumindo mais, as empresas têm que produzir mais, então isso gera mais empregos, isso acelera a atividade econômica, tende a aumentar o PIB e tudo. Ao mesmo tempo que quando não está tendo inflação, que é estag, isso que a gente viu. Inflação é aumento geral no nível de preço. Se está estagnado, normalmente as pessoas estão consumindo menos, estão comprando menos coisas. Então isso tende a conter a inflação. Mas naquele caso está só o lado ruim das duas coisas. Está estagnado,
ao mesmo tempo em que tem inflação. Então é algo difícil até de se pensar, né? Porque normalmente quando está estagnado não tem inflação. Ou se a economia está aquecida, daí sim que pode ter inflação. Então são coisas assim que acontecem em cenários adversos, como o que o Brasil está vivendo. E por que que isso está acontecendo mais neste momento? Pessoal, isso se deve muito ao fator do câmbio, pessoal. Quando o Banco Central ele diminuiu muito a taxa de juros, a nossa taxa Selic chegou em sua mínima histórica em 2% ao ano e ela ficou por um tempo ainda em 2% ao ano, isso foi algo, digamos assim, perigoso, se é que podemos dizer dessa forma. Por quê? Porque os juros muito baixos, como a gente viu, a taxa Selic na mínima história está muito baixo. Isso tende a gerar inflação. Mas dizia-se que era pela questão de estimular a economia e tudo bem. Só que além do câmbio dos juros estarem baixos, isso gerar um incentivo às pessoas consumirem, isso poder gerar inflação, quando o juros ficou em 2% ao ano, ficou com um diferencial de juros muito pequeno para países desenvolvidos. Estados Unidos, então, a taxa de juros lá de 0,25% a 0,5% ao ano, e aqui no Brasil 2%. Vale a pena investir aqui no Brasil? Isso tirou dinheiro aqui do Brasil e fez o dólar se valorizar frente ao real. Então, o nosso real depreciado frente ao dólar e frente a outras moedas também fez uma pressão inflacionária aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente compra insumos na cadeia de produção das empresas que são dolarizados. Se o dólar aumenta de preço, as empresas aqui do Brasil vão ter mais gastos para comprar os seus insumos para fazer seus produtos finais. E elas tendem a repassar esse custo maior para nós, consumidores finais. Mais uma pressão inflacionária. Além disso, risco hídrico. Níveis dos reservatórios baixos fez a energia ficar mais cara. Energia, as empresas, as indústrias precisam de energia para estar fabricando. Se elas têm um custo maior com gasto de energia, porque está chovendo pouco, então também é mais um custo repassado para nós. Além do fator do câmbio em si, as empresas passam a exportar mais lá para fora, quando o dólar está muito alto, isso tende a diminuir a oferta de produtos aqui no Brasil. Menor oferta, pela lei de oferta e demanda, os produtos tendem a ficar mais caros ou ter uma escassez aqui no Brasil. Então são esses e vários outros fatores, aumento do risco fiscal, o Brasil muito endividado e concedendo estímulos, tanto monetários quanto fiscais, isso foi algo que preocupou um pouco. E várias outras tensões políticas, incertezas, né? Ano que vem tem eleição, é mais um contexto que cria dúvida nos investidores. Então tudo isso fez a gente chegar nesse cenário. Uma redução muito brusca dos juros que desencadeou em vários problemas na questão do câmbio, o preço da gasolina também ficou muito mais caro porque o câmbio está muito alto. Então foram vários fatores, né? A depreciação do real, que foi originada da redução artificial de juros, que agora está aumentando, né? Está em 7,75%, como a gente pode ver pelo gráfico que está aparecendo na tela de vocês. Ali o gráfico da taxa Selic, agora em 7,75%, uma alta muito brusca para tentar conter essa inflação. Então a gente está estagnado, a economia o PIB está muito ruim, né? Não dando tantos sinais assim de melhora, ao mesmo tempo que a taxa de juros está aumentando para conter a inflação. Só que a taxa de juros pode acabar aumentando demais e isso estagnar mais ainda o país, ao mesmo tempo em que a inflação persista devido ao risco fiscal. Também não dá para o governo aumentar tanto assim os juros, como é que ele vai pagar esses juros se ele estiver muito alto? Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acham dessa situação e eu convido vocês a conhecerem os nossos cursos. Nós temos o curso BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes, para quem está começando no mundo de Bolsa de Valores e quer entender esses fatores macroeconômicos, como que eles influenciam nas nossas empresas listadas aqui no Brasil. Nós temos o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, para quem tem interesse em ter uma exposição no setor imobiliário de forma diversificada, mesmo com poucos recursos. FIIs são uma alternativa, se você quiser estudar um pouquinho, nós temos o nosso curso de fundos imobiliários. E por último, nós temos o nosso curso Start, para quem está começando no mundo dos investimentos e quer dar os primeiros passos ali. Falamos sobre renda fixa, renda variável, o papel do Fundo Garantidor de Crédito e várias outras instituições e dinâmicas de mercado. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.